Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica. A gente tem um problema na sociedade hoje, que ela ainda é muito positivista. A gente acredita que a gente está indo numa linha reta para frente. Tudo bem, pode acreditar nisso, mas o problema é que a gente tende a olhar para trás como se fossem povos muito primitivos. Mas eles tinham um conhecimento científico, fisiológico muito impressionante. Eles vinham com preparado, colocavam dentro de você para todos os seus órgãos eles se desmancharem. Tirando provavelmente o coração, alguma outra coisa, né? Tinha aquelas urnas... Os vasos canópicos. Que eles colocavam ali alguns órgãos, né, nesse sentido, mas de resto eles diluíam e tiravam tudo pelo nariz. Né? Era um negócio muito impressionante. Então, diferente, por exemplo, de um corpo incorruptível, que em teoria você não pode prepará-lo para fazer isso, não seria muito fácil, né? Eles tinham que preparar para o pós-vida, né? Para o cara justamente levantar ali do jeito como tava e com os pertences, inclusive, né? Era mumificado gato, o exército, às vezes, né? A galera toda ali era os pertences. A crença deles é que eles vão voltar e vão levantar? Não vão voltar para cá. Eles vão chegar lá daquele jeito. Isso, mas eles precisam manter as coisas aqui para eles lembrarem quem eles são lá. Tanto é que se você queria destruir alguém, tinha um jeito muito fácil, que foi o que fizeram com um dos faraós, o famoso faraó herege, que era Akhenaton. Akhenaton é considerado o primeiro faraó, o primeiro monoteísta da história. Sim. Qual que é a história dele? Ele nasceu em Menófis IV. E aí um dia ele acordou e falou assim, tava lá em Tebas, que era a capital do Egito, que tinha uma trindade. Toda a capital do Egito, toda cidade importante tinha uma trindade, que era um deus pai, um deus mãe e um deus filho. No caso de Tebas, sempre, todas as cidades. Você tem um deus pai, um deus mãe e um deus filho. A trindade sempre foi essa. E a mais famosa do Egito era Horus, Ísis e Osíris. Né? Horus o filho, Osíris o pai. Em Tebas a gente tinha uma trindade que era Amon, Honsu, que é o filho, e a deusa mãe, que é Mu. Honsu, para quem assistiu o Cavaleiro da Lua, é aquele deus lá que é o deus da lua. Esse cara aí, o Akhenaton, ele rompe com a religião oficial, que era a religião de Tebas, dessa trindade. Ele fala, a partir de agora eu vou adorar Aton, que é o disco solar. Então ele não está adorando agora Ra, que é o... Meio mitraísmo no... Isso. Mas ainda anterior ainda ao mitraísmo. Bem anterior. Nós estamos falando de 2600 a.C. E vamos falar que é o Thunderbird aí, né? Da MTV. Total, né? Cara, Kratos, se você conseguir uma imagem até dele de corpo inteiro, tem uma coisa muito legal pra gente mostrar nas estátuas dele. Enquanto vai colocando aí, tem uma coisa também Bela orelha também que o cara tinha. Também, né? Essa decisão, pelo que eu vi, essa decisão que ele toma é justamente porque os clérigos eles vão ganhando muita força. Isso. Então é uma disputa meio política, né? Mas por que é porque imagina, você é o faraó. Tá. Só que os clérigos estão ganhando tanta força que começam a ameaçar o seu poder de alguma maneira. Você não consegue mais ter aquela força com o povo, você tá falando. Força política, né? Você é o presidente, tem um congresso. E aí ele dá meio que essa jogada, porque ele era um servo, né, desse deus. E aí era uma maneira de você tirar a força dos clérigos de alguma maneira e dar uma virada de jogo. E aí depois ele vai fundar uma capital. Essa estátua é perfeita. Cara, que estranho essa estátua. Isso, eu vou explicar o porquê que ele era assim. Ele quando muda, ele muda a capital. Ele manda construir uma capital nova. Como ele manda muito em cima da hora... Tipo Brasília. Tipo Brasília. Vão fazer num outro lugar. Ele vai no meio do nada, aí ele acha uma cadeia de montanhas que tem um buraco entre elas onde o sol nasce. Sim. Ele fala, pô, isso aqui é um lugar perfeito. Tem um horizonte e tem um buraco onde o sol nasce exatamente naquele buraco. É aqui que eu vou fazer a cidade. Só que ele começa a ser perseguido pelos faraós. Mas ele tem o tempo dele vivo. Quando ele assume esse poder, ele não assume só o poder como Akhenaton, né? Então ele troca esse nome para colocar o Aton no meio, que é o nome do deus que ele está representando. Mas ele assume uma forma nas estátuas masculina e feminina. Se a gente olhar qualquer estátua de faraó, o faraó é forte, musculoso, para mostrar para os inimigos que ele é forte. Ele tem um quadril feminino, para mostrar que ele é a união do masculino e do feminino. Ou seja, ele não é só o poder do céu, ele também é a terra. Ele também é o poder da mãe, que é a terra. E aí isso para os caras era herético no último. Sim. Ele é atacado, né? E aí o filho dele nasce Tutankhaton. E depois Tutankhaton tem que trocar o nome para Tutankhamon. Por quê? Porque o que acontece? Ele nasce Tutankhaton, então Tut, que é o deus Tote, Anki, que é a cruz que eu te dei,
Aton, que é o disco solar. Tá. Quando o pai dele morre, olha aí o culto, né? Nefertiti e Akhenaton. Quando ele morre, o sacerdote de Tebas falou: o negócio é o seguinte, ou você muda, volta para Tebas e volta até a trindade oficial, ou nós vamos dar um jeito de sumir com você. Aí Tutankhaton fala: entendi, vou voltar para o lugar onde tem o culto a Amon e vou trocar meu nome de Tutankhaton para Tut-Ankh-Amon. E aí vira Tutankhamon. Tutankhamon é o filho desse cara aí, filho de Nefertiti. Sim. Aliás, ele não é filho de Nefertiti, ela é madrasta dele, ele é filho de outra esposa de Akhenaton. O que os sacerdotes fazem? Começam a destruir as estátuas dele. Porque se você destrói o nariz, o morto não respira no outro lado. Nossa. Se você destrói a boca, ele não fala e não come. Se você destrói os olhos, ele não enxerga. Então a gente tem hoje no Museu do Cairo um sarcófago, que provavelmente é o dele. A gente não tem certeza absoluta, mas provavelmente é, que o sarcófago está quase inteiro e o rosto dele está todo raspado. Desfigurado. Porque eles tinham essa crença de que o que era mantido aqui preservava a memória de quem vivia lá. A vida que importava era a vida de lá. Isso aqui era um piscar de olhos, é uma passagem. Eles se preparavam a vida inteira para a vida eterna, que era a vida lá do outro lado. A encarnação do espírito aqui, que é muito materialista. Tipo assim, a gente está aqui e aqui a gente vai, mas volta. Lá não, lá eles são viajantes, né? Exato. Eles eram viajantes. Eu tô passando só por uma fase de aprendizado, tô passando pela infância da minha vida. A vida é lá. A vida é lá. Então era muito importante você manter as coisas. Por isso que os caras eram enterrados com biga, com arma, com ouro, com estátua. Tem um caso muito engraçado, uma rainha que ela foi enterrada com 365 estátuas pequenas. Porque lá na outra vida você tem que trabalhar, você tem que continuar. Ela fez uma estátua para cada dia do ano, para que cada estátua daquela representasse um servo para trabalhar no lugar dela. Então ela não precisava trabalhar. Ela levou empregados para lá. Ela se enterrou com 365 estátuas para chegar lá e as estátuas trabalharem. Todo dia tinha alguém para trabalhar no lugar dela, para ela não ter que trabalhar. Então, se eles tinham uma crença nesse pós-vida, olha aí, ótimo, olha o sarcófago de Akhenaton. Olha lá, arrancaram o rosto dele. Pra ele não ter boca, não ter nariz, não ter olhos. Ele não vê, não fala, não come. Então, assim, é como se ele precisasse do corpo para voltar à vida em algum momento e ele morresse no mesmo momento. Esse era o pior castigo que você podia ter para alguém. O Tutankhamon é aquele das lendas, né? Que até hoje ele morreu, inclusive, muito jovem, ninguém sabe exatamente. Eu não sei se já bateram o martelo. Parece que ultimamente bateram, que ele morreu, ele caiu de uma biga, bateu a cabeça e sangrou por dias, assim. Mas foi morte? Não, parece que foi um acidente. Foi um acidente. Porque o pessoal tava na dúvida se ele tinha morrido de doença ou não. É filho, inclusive, desse filho cara de Akhenaton, foi perseguido. Pra te explicar, Daniel, é como se fosse o Carla Cutis do Egito. Assim. E tal. O Tutankhamon, ele é famoso porque ele foi o único faraó encontrado inteiro. E por quê? Porque ele foi enterrado no Vale dos Reis e ele como morreu muito jovem, tiveram que pegar a tumba do que seria um general e adaptar para um faraó. E a tumba dele está embaixo da tumba de um outro Ramsés, do Ramsés VI. Então ninguém imaginou que tinha uma tumba embaixo da outra. E aí tinha um garoto que estava na expedição do Howard Carter, que é o cara que encontrou. Esse garoto era o garoto que distribuía a água, né, o water boy da época. Esse moleque tropeçou num lugar, caiu num buraco, achou a tumba do Tutankhamon. Sem querer. E aí achou com tudo lá dentro. Tinha até ganhou uma BMW. Ganhou uma BMW. A tumba de Tutankhamon é a que tem a maldição, não é? É a que tem a maldição, a história da maldição. A maldição da tumba. A história é o seguinte... Quando você entra na tumba de Tutankhamon, você chega lá numa parte que tem uma arma, que tem escrito... É uma espécie de machado de guerra que está escrito assim, ó... Quem entrar aqui vai se ver com os deuses. Vai rodar. Vai rodar. Olha aí a tumba, né? O Lord Carter aí, o Howard Carter... encontrando o sarcófago de Tutankhamon, ele encontra os vários sarcófagos e aí ele encontra o sarcófago do corpo que tem 111 quilos de ouro maciço e a máscara mortuária de 11 quilos de ouro maciço. Mano. Só que o cara foi tirar a máscara com uma faca, porque ela tá colada na pele, aí estragou a múmia do Tutankhamon, enfim. A lenda, então, diz que quando eles encontraram, tinha essa mensagem lá dizendo, olha, se entrou aqui, o bicho vai pegar. E aí... Logo depois, começaram a acontecer algumas mortes misteriosas da galera que estava na expedição. Isso é real mesmo, Isso né? é real. É real. Só que o que acontece? O Lord Carter, na época, ele vendeu a história para um jornal só. Se eu não me engano, foi um jornal americano, acho que o The Times, alguma coisa assim. O New York Times, acho que foi o New York Times. E os outros jornais ficaram
pé da vida com ele. Fala, pô, que cara, que absurdo, o cara só vendeu a história para um jornal. A egiptologia era a febre do mundo. E os caras acharam o faraó pela primeira vez com tudo dentro. É o maior achado arqueológico da história. E todo mundo ficou pé da vida. E aí todo mundo começou a pegar essas histórias da morte e aumentar. E aí isso virou, na época, uma maldição na múmia. Então, assim, provavelmente alguém que morreu, talvez tenha morrido porque entrou lá no lugar sem proteção. E aí você tá falando de um lugar que tá fechado há 4.000 anos. Pois é. Vai entrar lá, vai ter uns fungos cabulosos, umas bactérias do mal. No mínimo você pega. No mínimo uma rinite mortal, né? E aí provavelmente alguns trabalhadores ali morreram por causa disso, só que aí começaram a morrer pessoas associadas tempo depois. Anos depois até, né? Anos depois. De causas diferentes. Inclusive. Exato. Então aí a galera começou a colocar tudo na conta da maldição do faraó. E aí essa lenda de maldição do faraó cresceu. Até aquele filme da Universal, né? Que é o... A Múmia, não é? A Múmia, né? Que é bem esse... Que depois gerou, né? O remake, né? Com o Brendan Fraser, né? Que eu adoro, inclusive. É muito bom. Aí a gente tem a tumba do Tutankhamon, como ela foi encontrada. A gente tem aqui, ó, Tutankhamon segurando a chave da vida. Porque aqui aí ele do lado ali, isso, né? Na parede. Isso, na parede. Aí ele já morreu. Então ele tá segurando. Lá na ponta, tá aquele cara de branco ali, ó, com a barbinha aqui, ó, é Osíris. Que é o cara que te recebe no mundo dos mortos. E ali tem os babuínos, vocês estão vendo? Vocês repararam que tem 12? Os egípcios, eles observaram que o babuíno fazia xixi de 1 em 1 hora. Então o babuíno era associado ao relógio. Eles mediam a hora pelos babuínos fazer xixi. E o que tem ali? São 12 babuínos. Né? Representa uma da cada 12 horas. Ali tem um relógio que está contando para o faraó quais são as horas que o mundo espiritual vai abrir para ele poder passar. Olha que interessante. Eles tinham muito essa relação, né? Tote, por exemplo, que é o deus Ibis, né? Que é o deus do conhecimento, da magia, do ocultismo. E por aí vai, que depois vai inspirar sociedades esotéricas diversas, né? Ibis é um animal que ele dá uns riscadinhos para se alimentar na terra, né? Então parece que ele tá escrevendo, né? Não à toa ele é um deus associado à invenção da escrita, né? Ele que deu a escrita para os seres humanos, né? E essa coisa de contar a hora e tudo também tá associada a Tote, porque Tote tem 3 expressões. Humana, Ibis e babuíno. O babuíno também é uma expressão do deus Tote. Os deuses egípcios, eles tinham essas 3 expressões. Ator, que era grande deus, era mulher, vaca e sicômoro. O sicômoro é uma figueira que dava um figo menos doce, assim, que aí o pobre podia comer aquele figo. E aí ela era grande mãe do Egito, então o sicômoro era exemplo disso também. Muito bom. E ele tá lá. A dele foi... A múmia tá lá dentro. Tá aí mesmo, né? É o único rei que hoje ainda a múmia tá dentro da tumba. Pessoal, vou deixar na descrição o link do podcast completo desse corte.